Amados irmãos, nós vamos meditar um pouco, porque as horas elas avançam, que é uma bênção. Nós vamos meditar nessa noite um pouquinho, para que a gente possa compreender a grandeza de estarmos na casa do Senhor, diante da sua mesa. Eu hoje estaria concluindo o 5º e o 6º dia da criação. Mas a gente vai demorar um tempinho, porque nesses 2 dias da criação, o Senhor, Ele povoa os céus, os mares e a terra. E depois de tudo aquilo, Ele cria o homem, Ele faz o homem, conforme a sua imagem e a sua semelhança. Então, os textos bíblicos vão demandar tempo. Então, numa próxima oportunidade, nós vamos voltar ao Gênesis. Gênesis não foi esquecido. Nós vamos voltar ao Gênesis para a gente compreender essa criação tão preciosa. E aí você vai entender que você e eu, nós somos a coroa da criação de Deus. Tudo Deus fez com a palavra do seu poder. Mas a mim e a você, Deus disse, vamos fazer. E uniu-se a Trindade para fazer o ser humano conforme a imagem e a semelhança de Deus. Vamos ver isso mais para frente. Mas nessa noite, abra sua Bíblia comigo, onde o apóstolo Paulo escreve sobre a ceia do Senhor, que foi a primeira carta que ele escreve à igreja de Corinto, no capítulo 11, a partir do versículo 23. A carta que Paulo escreve à igreja de Corinto, quando ele escreve a carta para Corinto, ele está em Éfeso. Ele está em Éfeso. E ele escreve essa carta, ele envia pela mão dos seus companheiros, para que fosse lida naquela igreja ali. Paulo, ele está em Éfeso em Atos 17, e ele vai a Corinto em Atos 18. E depois ele volta para Éfeso em Atos 19 e 20. E dali ele parte para Jerusalém numa empreitada, de fé. Onde ele lá é preso, é julgado, e ele é mandado para Roma. E aí termina o livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 28, relatando Paulo chegando em Roma. Nesse momento aqui, a preocupação de Paulo era que a igreja fosse orientada, edificada, que a igreja tivesse um norte quanto à ceia do Senhor. Por que Paulo escreve isso aqui? Porque, na verdade, irmãos, ele tem notícias de que a igreja que cresceu em Corinto tornou-se uma igreja sem princípios bíblicos. E ele mesmo relata aqui nesse capítulo que ouviu falar que a ceia era um desastre. As pessoas, a ceia de antigamente não era como a de hoje, Hoje a gente prepara aí os elementos que compõem a mesa do Senhor e ordeiramente a gente participa, em memória dele, em lembrança, na sua presença, reconhecendo o plano salvífico de Deus para nós. Nos dias apostólicos, a ceia era um verdadeiro ágape, ou a festa do amor. Você entende isso? Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 42, a Bíblia diz que eles comiam pão juntos, e repartiam, e era uma festa. Então eles preparavam uma mesa onde cada um trazia algo para oferecer à ceia do Senhor. Então um trazia o pão, o outro trazia outro tipo de pão, um trazia o vinho, o outro trazia outro tipo de vinho. E chegava um momento em que eles se repartiam ali entre eles. Havia aquele momento ágape, onde cada um pegava um pedaço. Duarte trouxe um pão especial, eu pegava do pão dele, e esse aqui trouxe um outro, enfim. E aquilo se repartia, e a igreja, com aquilo ali, festejava com alegria a morte do Senhor Jesus. Mas é interessante como as pessoas se desviam da verdade tão facilmente,
De repente, Paulo ouve a notícia de que a ceia já não era mais em memória do Senhor. Era em memória do meu ventre, né? Ou segundo a necessidade do meu ventre. E aí Paulo diz aqui que ele escuta dizer que enquanto uns estão tentando pegar um pedaço de pão na mesa, né, o outro já comeu quase tudo. Enquanto um está tentando, com o seu cálice ali, tomar um pouco do vinho que representa o sangue de Jesus, o outro já virou o garrafão. Aí Paulo disse, meu Deus, o que é isso? E aí ele escreve orientando. Ele escreve trazendo o conceito bíblico da ceia. E aqui, irmãos, nós vamos encontrar alguns princípios preciosos que vão nos abençoar nessa noite. O apóstolo Paulo, no versículo 23, não é? Por exemplo, para você ter ideia do que acontecia, o verso 22, Paulo encerra com a sua repreensão. Ele disse, não tendes porventura casas para comer ou para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais o que nada tem? Que vos direi? Louvar-vos-ei, nisto não vos louvo. Então Paulo não podia louvar aqueles irmãos, não podia dizer, olha, que bom que vocês estão fazendo um excelente trabalho. Não. Em função disso, ele começa a escrever o verso 23. Ele diz, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Paulo teve o cuidado, irmãos, dos seus ensinos, dos seus escritos, ele buscar de Deus. Paulo, ele é um apóstolo, como ele mesmo diz, aqui em Coríntios 15, lá em Gálatas, não é? Ele é como um filho abortivo, né? Ele chega depois de todo mundo, ele chega por último aí na história. E Deus, por misericórdia, eu gosto muito quando ele escreve a sua primeira carta a Timóteo, que ele diz que Deus, por misericórdia, o coloca no ministério. Não por merecimento, mas por pura misericórdia. Ele reconhece isso. E o que ele passa para a igreja, ele busca do Senhor. Porque o coração de Paulo era que a igreja fosse abençoada. E o propósito de Deus é que você e eu sejamos abençoados na sua presença. A ceia, irmãos, é uma mesa de bênção. A ceia é uma mesa de comunhão. A ceia é uma mesa de adoração. A ceia é uma mesa de lembranças. A ceia nos leva a imaginar, porque é em memória do Senhor, o que Ele sofreu para que hoje eu e você pudéssemos sorrir. Você hoje é feliz, você hoje está livre, você hoje é alegre, você hoje diz que crê em Deus, você hoje não tem vícios, você hoje não vive debaixo do domínio do pecado, não é? Fazendo coisas erradas por aí, sua vida é diferente das demais pessoas. Por quê? É porque você entrou para a igreja? Não. É porque o sacrifício de Cristo te alcançou. O sacrifício do Calvário, o sangue de Jesus teve poder sobre a nossa vida. No momento em que ouvimos a palavra, abrimos o coração e permitimos o Espírito Santo nos convencer do nosso pecado, e com o coração cremos e com a boca confessamos Jesus como nosso Senhor, a partir daí, um processo de nova criatura começa a acontecer conosco. E esse processo ele não para, irmãos. Ele não para. Por isso que o apóstolo Paulo diz aqui, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice. A ceia, ela nos coloca dentro desse processo. Ela nos lembra esse processo. Não é? É interessante que o batismo, ele é realizado uma só vez. O batismo é a nossa confissão pública da fé que recebemos ou que aceitamos em Cristo Jesus. Você publicamente confessa os seus pecados e se rende ao Senhor e batiza-se em águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e emerge ali agora um membro da igreja de Cristo. O batismo é a porta de entrada na membresia da igreja de Cristo. Agora o batismo em si só, não é? Ele também não representa a salvação. Não. Mas então por que somos batizados? Para cumprir a palavra de Deus. Se você pode, se você está legalmente, não é? E socialmente justo perante a sociedade,
você deve se batizar. Nós temos aqui na igreja uma classe para os novos crentes, para aqueles que desejam o batismo, para que através do ensino da palavra conheça os princípios, para quando você se batizar, você esteja efetivamente, seja conhecedor das verdades divinas. Agora, a ceia do Senhor, por que ela acontece de mês em mês, de 15 em 15 dias? Não é? Na próxima terceira quarta-feira agora de abril, nós vamos celebrar a ceia aqui de novo. Mas pastor, e hoje, quarta-feira, tem mais? Tem mais. Eu hoje pela manhã participei da ceia ali em Nova Holanda, na sede, e hoje à noite estou aqui, e se na terça-feira que vem eu for na Metral, tem ceia. Se domingo que vem eu for na outra igreja do Ministério Filadélfia, tem ceia, né? Tem ceia na Vila do João, tem ceia em Jardim América. Enfim, se você quiser, meu irmão, te dou o endereço de todas as igrejas, você vai cear todos os domingos. Você vai passar os domingos todos ceando. Hoje aqui, amanhã ali, depois acolá. No último domingo é lá no Parque Paulista, no Pastor Almir. Olha aí. Viu? Pastor, e o último domingo eu queria cear também. Corre para o Parque Paulista que tem ceia. E qual é o princípio da ceia, o propósito da ceia? Trazer a nossa memória, nos fazer lembrar, irmãos, de que não estamos aqui por méritos próprios. Ninguém está aqui porque é melhor que o outro, ninguém está aqui porque é mais importante que o outro. Eu quero te dizer uma coisa, no plano espiritual, no propósito de Deus, todos nós temos o mesmo valor. Porque todos fomos comprados, como diz Paulo aqui em 1 Coríntios 6, fostes comprados por bom preço. Às vezes a gente canta aqui aquele louvor, não é? Você tem valor. E aí as pessoas não entendem. Que valor que eu tenho? Meu Deus, meu nome é, sei lá, meu nome não é nada de especial. Não é? Eu não sou ninguém especial. Só que você foi comprado por alto preço. Você tem valor diante de Deus. Não se esqueça, meu irmão, minha irmã, que quando você realmente entregou a sua vida a Jesus, Ele teve o prazer de escrever o seu nome no livro da vida. E a Bíblia diz que entrarão pelas portas aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro e cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. A ceia nos anima. A ceia nos renova. Paulo recebe do Senhor o quê? Que o Senhor Jesus, numa noite fatídica, numa noite de traição, Ele toma o pão, parte e diz: isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazer isso em memória de mim. Em lembrança. Se você ler o Antigo Testamento, você vai perceber uma coisa. Deus no Antigo Testamento, Ele sempre pediu que as pessoas erigissem um monumento. Foi assim quando eles atravessaram o Jordão. Foi assim durante a caminhada do deserto. Foi assim na conquista de Canaã. E foi assim por todo o tempo. Quando acontecia alguma coisa especial, Deus dizia: levante aí um montão de pedras. E eles davam nome àquele montão de pedra. Por que isso? Porque a história ali ficava registrada. Amanhã alguém passava por aquele lugar e dizia: o que significa esse montão de pedra? E alguém ia dizer: olha, aqui aconteceu isso, 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 isso. Era a memória que eles tinham. Era Deus preservando a história do seu povo e renovando a sua memória. A ceia do Senhor, irmãos, é essa mesa aqui, ó, não é? É o nosso monumento espiritual. E o Senhor deixou isso aqui, sabe para quê? Para que quando você entra aqui, que olha para a mesa, você lembra-se de que está aqui, porque foi comprado pelo sangue de Jesus. Você está aqui, porque o Senhor te alcançou. E Ele oferece o pão como símbolo do corpo. Ele toma o cálice e diz: isto é o meu sangue. Façam isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. E aí vem o compromisso da ceia. Olha o compromisso precioso no verso 26. Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. É interessante essa expressão, até que venha. Porque a esperança da igreja, irmãos, é a volta de Jesus. A igreja vive nessa expectativa. Jesus fez uma promessa
que ficou registrada por João no seu evangelho, no capítulo 14, versículo 3. Jesus disse lá: virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. O prazer do Senhor vai ser um dia unir o corpo à cabeça. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 2, ele disse que quando Jesus ressuscitou, ele subiu ao céu, assentou-se à destra de Deus e estava acima de todo principado, potestade, tudo que se nomeia no presente século e tal. E no final daquele capítulo 1, Paulo diz assim: não somente isto, mas também o constituiu cabeça da igreja. Jesus é a cabeça, está no céu. A igreja é o corpo, está na terra. Mas vai chegar o dia, irmão, que esse corpo será arrebatado. Como Paulo diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Seremos arrebatados ao encontro do Senhor. E aí vai ser uma união para sempre. Diz lá o final do versículo 17 de 1 Tessalonicenses 4. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Mas enquanto o Senhor não vem, eu e você somos renovados. A ceia nos renova, renova a nossa esperança, renova o nosso propósito, irmão. A ceia nos faz levar a compreensão do corpo de Cristo. A compreensão do corpo. O apóstolo Paulo diz aí, versículo 27, porque qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Sabe quando é que tomamos a ceia indignamente? Hein? É quando não respeitamos, entendemos o corpo de Cristo. E quem é o corpo de Cristo? Sou eu, é você. E muitas vezes eu e você, não é? Achando que somos melhores que alguém, desprezamos o nosso irmão. O apóstolo Paulo, ele fala disso em Romanos 14. Ele diz assim: mas quem é tu que despreza o teu irmão? Ou quem és tu que julga o teu irmão? Aí Paulo termina dizendo: porque todos nós vamos comparecer ante o tribunal de Cristo. Então eu não posso dizer aqui, irmão, eu sou melhor que você, e nem você pode dizer que é melhor do que eu. Mas quando tratamos um com o outro, a Bíblia diz em Filipenses capítulo 2, que a melhor maneira de tratar é considerar o outro superior a nós mesmos. E muitas vezes, não é? Eu nas minhas palavras posso ofender você, você nas suas palavras pode ofender a mim, mas nós precisamos como corpo nos acertar, como corpo nos ajustar. Muitas vezes, não é? Eu sou esposo da irmã Beth é minha esposa. E aí, esposo, né? A gente briga e tal, e reclama e fala, e depois fica por isso mesmo, não é? Ela que se conserte, eu que me conserto com Deus, e a gente acha que tudo está normal. Sabe quando é que tomamos a ceia indignamente? Quando não nos consertamos, quando não nos ajustamos. Sabe, irmão? Às vezes você está sentado de um lado do santuário, e olha, fala, graças a Deus que aquele irmão está sentado do outro lado. O outro olha desse lado e diz, graças a Deus que ela sentou-se do outro lado. Aqui, ainda podemos escolher o lado para sentar. E lá, você vai sentar de que lado? De que lado você vai sentar lá? Jesus fez uma promessa em Apocalipse capítulo 3, versículo 21, dizendo, ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Aí eu fico imaginando nessa hora Jesus sentado no trono, aí eu chego, aí digo assim, Jesus, dá para me sentar desse lado? Aí digo, por que, meu servo? Porque tem alguém do seu lado aqui que eu não vou com a cara dele, então eu quero sentar desse lado. Vocês acham que vai ser assim? E sabe para que Jesus deixou a ceia? Sabe para quê? Para nos ajustarmos. Para eu e você nos ajustarmos no corpo. A ceia é para isso, irmão. Sabe? Tem gente que diz assim, não, eu não vou tomar ceia, porque eu não estou bem, então só vou participar da ceia quando eu estiver bem, 100%. Sabe quando é que você vai ficar 100%? Nunca.
Você tem que se levantar com seus desacertos, com seus erros. Se você pecou contra alguém, vai lá. Se você falou alguma coisa contra alguém, vai lá. Se teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai lá. Ajuste-se aqui, porque o Senhor está voltando para buscar a sua igreja. A ceia é para isso, irmão. Sabe? Quando a gente fala aqui que se você desejar, você pode trocar o cálice, não é? Isso aí não é um ritual qualquer. É um momento de congraçamento do corpo. O ideal nessa hora era alguém sair daqui lá atrás, não é? O de lá de trás vir para frente, não é? Mas normalmente, na comodidade, cada um fica no seu lugar, enfim. Mas ceia é lugar de comunhão. E aí a gente examina, não é? Toma uma posição diante de Deus e diante da igreja, e comemos o pão e bebemos o cálice. Porque nós não queremos, irmão, beber esse cálice e tomar esse pão indignamente. Não. É por isso que nós estamos aqui essa noite. Vamos ficar de pé na presença de Deus.